Meus amores, boa tarde. Então, hoje, dia 10/11/2020, terça-feira, nós iremos modificar um pouco a nossa rotina de hoje. Normalmente a gente estuda matemática na terça-feira, só que a partir de hoje, nas terça-feiras, nós iremos ter português, tá bom, meus amores? A gente vai ter que dar uma intensificada a mais no nosso português, tá bom? Então, hoje, né, a gente vai continuar com português, dando continuidade a partir da página 180, tá bom? Na página 180, a gente tem uma atividade também com conteúdos que vocês já estudaram. A primeira questão diz o seguinte: complete com L as palavras a seguir, depois reescreva. Então, em todas essas palavras da primeira questão, você vai colocar a letra L no espaço e depois reescrever. Peço que vocês também leiam essas palavras, tá bom? Para vocês treinarem a leitura. Segunda questão. Classifique os nomes abaixo em. Você vai colocar A quando o substantivo for próprio e B quando o substantivo for comum, tá certo? Terceira questão. Separe as palavras em sílabas e indique a sílaba tônica, aquela sílaba que a gente fala com mais intensidade. Separar as sílabas também. Quarta questão. Escreva no masculino as palavras a seguir. Então, todas aqui você vai dar o masculino, tá bom? Quinta questão. Encontre no diagrama o plural das palavras do quadro. No quadro a gente tem as palavras, mas no diagrama as palavras vão estar no plural, tá certo? Então, ó, farol, homem, botão, cor, freguês, voz e fogão. Essas palavras vocês vão encontrar no plural dentro do diagrama, tá bom, meus amores? E hoje a gente tem uma gramática. E a gramática de hoje vai falar sobre esse pontinho aqui, ó, que é chamado de ponto final. Tá certo? Leia as frases. Vera ganhou uma mochila. Robson colocou flores no vaso. Vocês podem observar aqui, ó, que no final de cada frase a gente tem um pontinho que é chamado ponto final. Você reparou que no final de cada frase há um pontinho? É o ponto final. O ponto final indica o fim de uma frase. Quando você acabar de afirmar ou negar algo, coloque o ponto final no fim da frase. O ponto final indica que a frase terminou, ou seja, naquelas frases onde você afirma, por exemplo, hoje fui à escola. Quando eu terminar de escrever essa frase, eu coloco o ponto final. Falou aqui também quando você negar, por exemplo, não gosto de comer chocolate. Quando eu terminar essa frase, eu também vou colocar um ponto final, tá bom? Então, vamos lá resolver a atividade. Primeira questão. Responda as perguntas abaixo empregando o ponto final. Então, aqui tem uma pergunta, você vai responder e colocar o ponto final. Letra A, onde você mora? Letra B, com quem você mora? Segunda questão. Ordene as palavras, forme frase e coloque o ponto final. Então, você vai organizar a frase, pois as palavras estão em ordens diferentes. Quando terminar de reescrever, você vai colocar o ponto final em cada frase, tá bom? Terceira questão. Transforme estas frases afirmativas em frases negativas e use o ponto final. Por exemplo, letra A. Daniela gosta de sorvete. Como é que eu vou colocar essa frase no negativo? Eu vou acrescentar a palavra não. Por exemplo, Daniela não gosta de sorvete. E ao terminar a frase, coloco o ponto final, tá bom? Quarta questão. Agora transforme as frases negativas em afirmativas. Por exemplo, na letrinha A, Rogério não está no pátio. Aí, como é que ela vai ficar afirmativa? Rogério está no pátio. Assim, você vai fazendo as demais frases, tá bom? E para finalizar, o texto de hoje, tá certo? A sementinha bailarina é o título do texto de hoje. Faltavam poucas sementinhas para partir. Eu, com as outras mais novas, esperava a minha vez. Deveria ser naquela manhã,
Por isso estávamos tão ansiosas pela passagem do vento, que seria o nosso automóvel. Vi quando ela vinha longe, lá da floresta, e toda animada. Avisei minhas irmãs. Ficamos alvoroçadas. O vento foi chegando e, de repente, algo aconteceu. Vimos avançar a mão de uma menina. Antes que o vento nos arrebatasse, ela cortou o galinho da planta em que nós nos encontrávamos e, nos levando até a altura de sua boca, nos deu um forte assopro. Subimos, então, pelos ares, virando cambalhotas. Já sentia saudades da plantinha de onde viera e do jardim cheio de flores onde ela estava. Morava na flor e tudo o que havia de melhor para comer a raiz nos mandava. Agora, porém, tinha de sobreviver sozinha. Desse momento em diante, comecei a viver minha vida de sementinha. Tá aqui a ilustração, né, desse texto. A sementinha bailarina, né? A meninazinha, ó, nesse exato momento que ela soprou, e todas as sementinhas foram, né, para o seu caminho. Brincando com o texto, página 185. Primeira questão. O que as sementinhas estavam esperando pela manhã? Por quê? Segunda questão. O que aconteceu antes da chegada do vento? Terceira questão. O que aconteceu depois que a menina soprou a planta? Quarta questão. Quando morava na flor, como a sementinha se alimentava? Quinta e última questão. Numere as imagens de acordo com o desenvolvimento da flor. Então, você vai observar cada um e você vai enumerar de 1 a 4, certo? Pois tem 4 imagens, tá certo? Lembrando, desenvolvimento de uma plantinha, né? Ela nasce, cresce, se reproduz e morre, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer nossa atividade de português de hoje, tá bom, meus amores? E logo mais, às 15h30, a gente se encontra para nossa correção na nossa sala online, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, meus amores.